Paz, Senhor, povo de Deus, a missionária Nilda, estou aqui nessa tarde com uma mensagem para o meu e teu coração, amém? Quero pedir a você que compartilhe os meus vídeos, dá uma passadinha no meu canal, se inscreva. Você que não se inscreveu ainda, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero dizer para você que você já faz parte da minha família, família Projeto de Deus. Nessa tarde eu tenho uma palavra para o teu coração. Quero pedir você que vai entrando aí, compartilhe com mais 5 nessa tarde. Seja bem-vindo em nome do Senhor nessa tarde. Quero deixar uma mensagem para o teu coração que o Senhor falou comigo nessa manhã no livro de 1 Reis, capítulo 19, aleluia, versículo 5, para a minha e a tua meditação nessa tarde. Aleluia, você seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe aí com 5 pessoas. Nessa tarde eu peço a você em nome de Jesus que esteja me ajudando. Aleluia, Deus, nessa tarde, amém? Aleluia, pedindo perdão aos irmãos que não gravei vídeos esses dias longos, mas quero deixar uma mensagem para o teu coração nessa tarde, amém? Aleluia, a Bíblia fala, capítulo 19, versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Só ter aqui a mensagem do Senhor nesta manhã para o meu e o teu coração. Eu estava meditando hoje, durante o dia, na palavra do Senhor, e o Senhor estava falando, ministrando no meu coração sobre o livro de 1 Reis, capítulo 19, quando Elias pede a tua própria morte. Aleluia. Mas, missionária, como pode um homem de Deus pedir a tua morte? Aleluia, Jesus. Quero dizer para você nessa tarde, aleluia, que aquele que tem promessa de Deus, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que tem promessa de Deus não morre antes que se cumpra a promessa de Deus para a tua vida. Você pode até pensar em desistir, mas Deus não desiste de você. Você pode até pedir para morrer, mas se você tem promessa de Deus, você não vai morrer antes que a promessa se cumpra. Mas, missionária, como você pode dizer com tanta certeza? Eu digo porque lá no livro de Números vai dizer que Deus não é homem para que minta, aleluia, tampouco filho do homem para que se arrependa. Se Deus lhe prometeu vida, Ele tem vida para você. Se Deus te prometeu vitória, o teu caminho é de vitória. Aleluia, Jesus. Mas não vou passar por prova? Vai sim passar. Aleluia, mas cada prova que você passa, grande também será a vitória. Nessa tarde eu quero dizer para você, no livro de 1 Reis, de um homem profeta, um homem escolhido por Deus, um homem, aleluia, Deus que profetizou tantas vezes, grandes milagres, Deus operou através desse homem, mas também esse homem um dia sentiu medo, como você está sentindo medo nessa tarde, como muitas vezes eu sinto medo. Aleluia, é normal, irmão. O que não é normal é você permanecer no medo. O que não é normal é você ouvir a voz de Deus e não dar crédito à voz de Deus. Elias, ele pôde ouvir a voz de Deus. Aleluia, porque a Bíblia fala que depois de 2 vitórias alcançadas, depois de Elias, aleluia, Deus venceu os profetas de Baal, todos eles foram mortos, aleluia, glória a Deus, porque Deus ouve a oração do teu povo, Deus ouve a oração do teu servo, aleluia, ele ouviu a oração de Elias, aleluia, quando Elias clama por socorro, quando Elias clama por misericórdia, Deus ouve do céu e manda matar todos aqueles homens, aqueles profetas de Baal, aleluia, e dá vitória para Elias, aleluia. A segunda vitória que Elias recebe é quando ele pede chuva, aleluia. Há 3 anos e meio que não chovia, então Elias pede chuva e Deus manda chuva, aleluia, glória a Deus. Como pode ser isso, missionária? Isso é o homem e a mulher que tem crédito com Deus. Isso é o homem de Deus e a mulher de Deus, aleluia, que clama por vidas, por almas, por socorro.
Deus ouve a minha oração. Mas como pode ser, missionária, que esse homem tão guerreiro, tão vencedor, sentiu medo e pediu a morte? É normal, irmãos. Muitas vezes estamos como Elias, Deus me falou hoje pela manhã. Muitas vezes estamos como Elias, depois de uma grande vitória, em vez de nos levantar, de dar um culto de ação de graça, de ir para o monte, nos enfraquecemos e fazemos muitas vezes como Elias, ingratidão, medo, fraqueza, não sei, aleluia Deus, mas sentimos como Elias, nos encontramos como Elias, aleluia, e Elias não foi diferente. A Bíblia fala que por o caminho de um dia, quando ele fugiu, quando Jezabel manda falar que vai matá-lo, ele sente medo, então ele foge, aleluia Deus, e ele se encontra ali no deserto, ele se encontra ali debaixo de um pé de zimbro, e ali ele pede a morte para Deus, aleluia. Mas eu quero te dizer nessa tarde que aquele que tem promessa de Deus não morre antes que as promessas se cumpram na minha e na tua vida. Então que você toma posse da tua vitória. É normal você sentir medo, e o que não é normal é você permanecer com medo. Ali Elias, aleluia, se encontra numa fraqueza, se encontra desanimado, com medo, aleluia, porque Jezabel tinha ameaçado ele, tinha falado que ia matar ele, então ele sente medo ali, aleluia. Ele vai para o deserto e ele pede a Deus a morte, ele fala que está só, ele se sente só, aleluia. Muitas vezes você estar só não quer dizer que Deus não está contigo. Talvez você está só de pessoas, mas Deus tem anjos. Deus tem enviado anjo ao meu e ao teu respeito para nos guardar. Por isso está no Salmo de número 91, aleluia, que Deus envia anjos ao meu e ao teu favor, aleluia, dia e noite. Mas Elias estava sentindo medo, estava fraco, aleluia, de uma grande batalha, de uma grande vitória, ele sentiu fraco. Então ele vai e pede para Deus que Deus deixasse ele morrer, porque ele não aguentaria mais, ele estava só. Jezabel ia matar ele, então antes que Jezabel matasse, que Deus tirasse a vida dele, porque ele não aceitava, creio que ele estava com medo, aleluia, de morrer pelas mãos de Jezabel. Então ele pediu que o próprio Deus tirasse a vida dele antes que ele fosse tocado por outra pessoa. Ele ia se sentir envergonhado depois de tanta batalha, de tanta luta, ele ia ser morto pela mão de Jezabel, então ele sentiu medo, aleluia. Jesus então ele pede a própria morte, mas no versículo 5 diz: e olhou, e eis que a sua cabeceira, perdão, irmãos, o versículo 5 diz: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse: levanta-te e come, aleluia. Ou seja, quando ele deitou, o anjo apareceu, aleluia, e diz: levanta-te e come, aleluia, Deus. Então no versículo 6 diz: e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Eu quero te dizer que Deus não te deixa com água. Eu quero te dizer que Deus não te deixa com sede, como não deixou Elias. A Bíblia fala que o anjo apareceu, quando ele olhou na cabeceira da cama tinha água. Aleluia. Eu quero te dizer que tem água para você nessa tarde beber, saciar, matar a tua sede. Eu quero te dizer nessa tarde que aquele que anda com Deus tem pão para matar a tua fome, aleluia. Porque Elias estava ali deitado, estava dormindo, mas o anjo aparece, aleluia. O anjo colocou pão e água na cabeceira, aleluia, da cama de Elias. Nem cama era, ele estava ali debaixo do pé de zimbro, eu creio que no chão, ali numa sombra, aleluia. A Bíblia fala: sobre as brasas ele cozinhou aquele pão e levou para Elias, e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar. Então Elias estava tão fraco que assim que ele comeu, ele deitou novamente. Assim como ele bebeu a água, ele deitou, aleluia. Mas o anjo ainda insiste ali, aleluia. O versículo 7 diz: e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Ou seja, não era o fim para Elias, não é o fim para você, não é o fim para a tua família. Quando Deus chama, Deus garante. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, tampouco filho do homem para que se arrependa. O que ele promete, ele cumpre na minha e na tua vida. É normal você sentir medo. O que não é normal é você permanecer no medo. É normal você querer fugir. O que não é normal é você permanecer fugitivo, aleluia, Deus, para sempre. Porque Deus mandou Elias voltar. Deus mandou Elias voltar porque ainda não estava cumprida a missão de Elias na terra. Elias sentiu medo porque Jezabel ameaçou.
Senhor, porque Jezabel disse que mataria ele como ele matou os profetas, mas a vida de Elias não estava na mão de Jezabel, a vida de Elias estava na mão do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder de matar, aquele que tem poder de, aleluia, fazer viver. Então a tua vida não está na mão do homem, a tua vida não está na mão de uma Jezabel, nem de um Acabe, a tua vida está nas mãos do Senhor. Então por que está temendo Jezabel? Por que está temendo o rei Acabe nessa tarde? Deus tem água para você, se levanta dessa caverna, se levanta debaixo desse pé de zimbro, porque Deus tem vitória para você. Como pode ter pé de zimbro no deserto, irmãos? É um deserto, aleluia, mas até o pé de zimbro foi providência de Deus para Elias, aleluia, porque mesmo no deserto Deus cuida do teu povo, aleluia. Se Deus te levou para o deserto, assim como permitiu que Elias fosse para o deserto, porque ali foi permissão de Deus, não foi Deus que levou Elias para o deserto, foi Elias que precisou ir para o deserto, porque ele se encontrava cansado, ele se encontrava fraco, aleluia, mas mesmo no deserto Deus cuidou de Elias. Eu quero te dizer, eu não sei qual a situação que fez você ir para o deserto, se foi Deus que mandou, se foi você que decidiu ir pessoalmente, mas eu quero te dizer, aleluia, não importa qual deserto, não importa que maneira seja, mas aquele que tem promessa de Deus não morre, antes que as promessas se cumpram, aleluia. Deus está cumprindo promessa para você nessa tarde. Muitas vezes nos encontramos como Elias, depois de uma grande vitória, depois de uma grande providência, em vez de glorificar o Senhor, em vez de darmos um culto de ação de graça, nós vamos para dentro do quarto, nós entramos para dentro da caverna, nós procuramos uma sombra e água fresca para descansar com medo, aleluia. Mas eu quero te dizer que o anjo estava ali com Elias o tempo todo. E naquela hora, quando Elias mais precisou, quando ele sentiu fome, quando ele estava com sede, o anjo aparece ali, aleluia, e leva pão e leva água para Elias. Deus está providenciando para você nessa tarde. Eu não sei qual o que a tua providência, mas Deus está providenciando para você nessa tarde. Eu profetizo em nome de Jesus para você nessa tarde a providência de Deus. Eu profetizo portas abertas para você nessa tarde. Eu profetizo vitória para a tua vida, água, aleluia, para você nessa tarde, em nome de Jesus. Eu quero te dizer que mesmo Elias fraco, mas o anjo estava ali e disse para ele: olha, levanta, levanta que a caminhada é longa, levanta que a tua missão ainda não acabou, você não está só. Elias sentiu só, Elias sentiu medo, ele achou que estava só. Deus disse para ele: ó, você não está só não, ainda tem profeta, ainda que não dobrou diante de Baal, você não está sozinho não, você está pensando que você está só, porque ele falou: Senhor, todos morreram, só eu fiquei. Ele achou que o que ele estava passando ali, ele achou que ele ia morrer, que ele estava só, ele estava cansado. Muitas vezes achamos que é nós, se não for nós, não vai acontecer o milagre, irmãos. Não somos nada, somos fracos, somos pó e cinza. Quem faz é Deus, e Deus levanta quem Ele quer, e Ele abate também quem Ele quer. Os exaltados o Senhor abate, os humilhados o Senhor levanta. E Elias naquele momento estava ali achando, aleluia, que ele estava sozinho, mas Deus disse: Elias, você não está só não, meu filho. Tem homens de Deus ainda, tem profetas na terra que não dobrou diante de Baal e que eu vou usar. Você não está só porque está com medo, levanta. A caminhada é longa, eu ainda preciso de você. Vai pregar a minha palavra. Volta lá para dizer para aquele povo, aleluia, que eu ainda estou no controle de tudo. Aleluia, será possível que Deus permitiu que aqueles profetas de Baal morressem para envergonhar Elias? Será preciso que depois de Elias profetizar chuva, aleluia, Deus ia permitir que Elias morresse sem ver a glória de Deus? Aleluia. Onde você quer chegar, missionário? Eu quero te dizer, será que depois de uma grande vitória vai ser o teu fim? Será que o inimigo vai te matar depois de uma grande vitória? Não, ele está se levantando porque ele sabe que tem mais vitória chegando. Ele está se levantando porque ele sabe que mais vitória vai chegar para a tua mão. Então por isso ele está se levantando. Mas não é que você vai morrer, não é que você está pedindo a morte vai vir sobre você não, porque só quem tem o controle da morte é Deus. Deus tem o controle de tudo, nada escapa das mãos do Senhor. Quantas vezes eu pedi para o Senhor para morrer,
E Deus nunca permitiu que eu morresse. Quando eu não conhecia o Senhor, eu pedi ao Senhor, Senhor, me leva. E Deus disse, não, eu tenho coisas para fazer na tua vida. Eu tenho coisas grandes para fazer no meio da tua família. Aleluia, disse o Senhor. Mas então muda a minha história, porque dessa maneira eu não quero viver. Irmãos, aleluia, nós precisamos passar por um processo. Tem deserto que acontece na nossa vida. Muitas vezes o Senhor que nos leva. Muitas vezes é nós que escolhe para o deserto. Aleluia, Deus. Então, aqui, Elias passou por um deserto, mas não foi Deus que mandou ele. Ele foi para o deserto porque ele estava fraco, ele precisou ir para aquele deserto. Ele se encontrou sozinho, ele estava deprimido, ele estava com depressão. Depressão não é para a morte. A depressão que veio sobre Elias foi para a glória de Deus. E o que você está passando não é para a tua morte. Se você entender que não é para a tua morte, vai ser para a glória de Deus, vai ser para a glória de Deus. Tudo que vem na nossa vida, todo o deserto que passamos é escola. Aleluia, para mim, para você, não é para a morte. Você entender, não dá ouvido à voz do inimigo, porque a Bíblia fala que o inimigo ele veio para 3 coisas, aleluia. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então fica com a voz de Deus, porque no momento Elias estava ouvindo a voz do inimigo, mas depois ele ouviu a voz de Deus, porque o próprio anjo apareceu até Elias. Então Deus envia anjos, você não está só, por mais que o inimigo está falando nos teus ouvidos que é o fim, que é melhor você desistir, que é melhor você deixar esse emprego, que é melhor você deixar essa esposa, esse filho. É mentira do adversário. Deus tem vitória para você neste lugar. Deus não permitiu que Elias vencesse 2 vitórias para depois morrer pela mão de Jezabel, não. Envergonhado e confundido ficarão todos os seus inimigos, todos os seus adversários ficarão envergonhados e confundidos por saber que há um Deus na tua vida. Deus não leva o homem para o deserto para morrer. Deus leva o homem no deserto para, aleluia, Deus, aprender. Todos os homens e mulheres que passaram por um grande processo, passaram no deserto, porque o deserto é a escola do crente, aleluia, glória a Deus. Esther, a rainha Esther passou por um grande deserto, aleluia, mas ela foi vitoriosa, aleluia. Elias passou por um deserto, mas ele foi vitorioso, porque ele deu ouvido à voz de Deus. Então o segredo da minha e da tua vitória é ouvir a voz de Deus. Mas muitas vezes encontramos fracos, e aí é onde é que o inimigo chega, porque o inimigo só chega na nossa fraqueza. Mas eu quero te dizer, assim como o apóstolo Paulo, é na fraqueza que você está forte, para a glória do nome do Senhor. O inimigo procura uma brecha na minha e na tua vida, para depois ele lançar seta e dizer que Jesus não está te vendo, que Deus não está te ouvindo. É mentira do adversário. Aleluia. Creio que quantas setas o inimigo lançou ali em Elias quando ele estava no caminho ali, indo para o deserto. Mas a providência de Deus chegou quando Deus cria um pé de zimbro ali no deserto para Elias deitar. Já é a providência de Deus. Então quero te dizer, tem providência de Deus para você nessa tarde. Eu não sei qual a tua situação, mas eu quero te dizer, nessa tarde tem providência de Deus, tem água para você, tem pão para você. Nessa tarde, toma posse da tua vitória. Muitas vezes somos ingratos, muitas vezes em vez de irmos para o templo do Senhor, em vez de ir fazer um culto de ação de graça, quando a vitória chega, nós encontramos como Elias, nós enfraquecemos muitas vezes, achamos que estamos só. É no momento que nós devemos nos levantar e sacudir a poeira, é no momento que nós enfraquecemos, porque somos carnes, irmãos. Daniel, depois de uma grande visão que Daniel teve, ele enfraqueceu, ele desmaiou, ele não conseguiu força porque ele é carne, ele era carne, nós somos carne, então é normal. E o que não é normal é nós ouvir a voz do inimigo em vez de ouvir a voz de Deus. É normal você enfraquecer depois de uma visão, é normal você enfraquecer depois de uma grande vitória. O que não é normal é você dar crédito à voz do inimigo. Se Deus te deu vitória, não é para você morrer aí. Se Deus te levantou, não é para você ficar sem dar crédito à voz de Deus. Se Deus te levantou, é porque Ele te quer de pé. Ele diz para Elias, aleluia, manda ali o anjo dizer, levanta-te, levanta, come, bebe, porque a caminhada ainda é cumprida. A tua vitória ainda
Tem grandes coisas para Deus fazer, não vai ficar só nessa não. A glória de Deus não vai ficar só por aqui não. Grandes coisas Deus ainda tem para fazer através da tua vida. Aleluia, então se levanta, a tua caminhada é cumprida. Deus não chama o homem para morrer, Deus não chama a mulher para morrer no deserto. O deserto é a escola que Deus permite que muitas vezes passamos. Tem coisas que é Deus que nos manda e tem coisas que é nós que decide ir para o deserto. Mas ainda assim, Deus está no controle de tudo. Deus é o Criador de todas as coisas. Na vida de Sara, ela tinha uma promessa. Antes da promessa se cumprir na vida de Sara, ela deu um jeitinho. Aleluia. Então ela permitiu. Não foi permissão de Deus. Ela se permitiu ir para o deserto. Ela passou por um grande deserto. Porque ela tinha uma promessa, mas ela não quis dar crédito àquela promessa imediatamente. Ela achou que não tinha direito. Ela achou que não era possível, então ela deu um jeitinho, então ela foi passar por um deserto. Então tem deserto que é nós que passamos, mas tem deserto que é o Senhor que permite, aleluia, Jesus, na nossa vida. Mas em todas elas, Deus se faz presente. Ele esteve com Sara, mesmo Sara dando um jeitinho. Ah, irmã, mas você está falando que o pecado é normal. Irmãos, eu estou falando que, aleluia, o pecado é humano. Todos nós somos pecadores, mas porém somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Então você é um pecador, glorifica o nome do Senhor, porque Ele pode mudar a tua história, mas você vai continuar sendo um pecador, mas porém lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não quer dizer que eu estou fazendo apologia para o pecado, eu estou dizendo para você que Jesus te ama da maneira que você é. Jesus, Ele veio para os doentes, porque os sãos não necessitam de médico. Então, se você está doente, se você é um pecador, aceite Jesus, aceite a palavra de Deus, porque Ele tem vitória para você. Aleluia, nossas fraquezas, nós encontramos forças em Cristo. Aleluia, o apóstolo Paulo diz que nas fraquezas Ele era forte, porque a nossa fortaleza não está em nós. Somos seres humanos sujeitos a cair, a pecar, a falhar muitas vezes. O único que nunca falhou e nem vai falhar é Deus. Esse aí não falha na minha nem na tua vida. Então coloca a tua confiança em Deus. Não deposita a tua fé em homens, porque homem falha, mas Jesus esse não falha. Foi isso que Jesus disse para mim. E Jesus disse que muitas vezes nós somos ingratos. Depois de uma grande vitória, nos encontramos fracos a ponto de desistir, de pedir até mesmo a morte depois de uma grande vitória, mas não estamos enxergando ainda. Aleluia, porque nós vivemos muitas vezes, queremos viver por aparência, queremos viver por vista, e Deus está dizendo, viva por fé e não por vista. Aleluia, Deus. Então Elias estava acreditando no que a mulher estava falando, no que o povo estava falando. Ele não estava vendo com a fé que ele era capaz, aleluia, de vencer mais uma vitória no nome de Jesus, porque quem estava com ele era Deus. Ele não estava só, ele sentiu só, ele sentiu medo quando Jezabel mandou ameaçar ele, falou que ele ia morrer. Ele sentiu pânico, entrou em pânico, ele entrou em choque, ele sentiu medo, porque ele estava olhando por vista, ele não estava mais por fé, o medo tomou conta dele. Então quando o medo toma conta da nossa vida, não conseguimos enxergar mais por fé, mas estamos olhando por vista. E aleluia, é um grande perigo quando o crente começa a olhar, querer ver as coisas por vista e não por fé. Aleluia, mas nesta tarde não seja como Tomé, seja crente em Cristo Jesus. Aleluia, não viva por vista, mas viva por fé. Aleluia, porque se Elias não tivesse ouvido a voz do anjo, se o anjo não aparece ali, o que seria de Elias naquele lugar, no deserto, sem pão, sem água? Aleluia, Jesus, mas Deus enviou o teu anjo. Deus tem colocado anjos no meu e no teu favor para nos guardar dia e noite. Ainda que você não está vendo a providência, mas Deus está com você. Os anjos do Senhor estão acampados no meu e ao teu redor para nos guardar dia e noite. Aleluia, Deus. Então você é um vitorioso, porque você tem o Espírito Santo, você tem, aleluia, a chave da vitória está com você. Deus já entregou em tuas mãos. Ah, mas eu não estou vendo. Mas olha por fé, não por vista. Não precisa você ver para crer, mas crer primeiro, para depois você ver a glória de Deus. Porque durante essas 2 semanas, Deus tem me dado vitória. Tenho orado, tenho buscado, tenho ido para o monte e Deus tem me dado vitória. Mas
Aleluia, Jesus, a situação começou a ficar difícil. Aleluia, que eu não estava conseguindo mais gravar vídeos longos por conta do barulho, por conta de pessoas. Aleluia, movimentação na rua. Aleluia, Jesus, mas eu quero te dizer que não importa, aleluia, o que eu sou, nem o que você é. O que importa é o que Deus é na minha e na tua vida. Não importa se, aleluia, Deus, eu vim falhar ou deixar de gravar um dia, 2 dias, mas o que importa é a promessa de Deus na minha e na tua vida, porque tem momento que vamos falhar, temos momento que vamos sair um pouco, tem momento que vamos para debaixo de um pé de zimbro, muitas vezes, aleluia, mas é para nos fortalecer em Cristo Jesus, é para nós comer, é para nós tomar água, para nos fortalecer, porque tem momentos que estamos como Elias, precisando de água, precisando de pão, aleluia, precisando de mais alimento espiritual para nos fortalecer, para poder ter algo para passar, aleluia, porque as forças de Elias já estavam esgotadas. Elias já estava ouvindo a voz do inimigo, estava ouvindo a voz de Jezabel. Jezabel falou que ia acabar com a vida dele, ele já estava acreditando, aleluia. Então ele precisou daquele momento, ele precisou descansar debaixo de um pé de zimbro para ouvir a voz de Deus, aleluia. Então muitas vezes paramos para ouvir a voz de Deus, muitas vezes precisamos ouvir, e o que eu tenho mais ouvido hoje durante o dia foi a voz de Deus. Deus falando no meu coração, diga para os meus filhos, que muitas vezes estamos como Elias, mas você não está só. Diga para o meu povo que muitas vezes eles estão querendo entrar na caverna, querendo até a morte, pessoas pedindo a morte, estão cansados, mas eu quero te dizer, Deus está contigo aonde você estiver, mesmo que você não tiver voz, mas Deus fala por você, mesmo que você não tiver louvor, mas com gemido inexprimível, o Espírito Santo está com você aí, te guardando, te livrando de todo mal. Muitas vezes Ele está pegando pessoas nessa tarde, assim, ó, pelas mãos e fazendo andar seguro. Tem pessoas que estão sendo carregadas pelo Espírito Santo. Eu durante essa semana, aleluia, o meu corpo doía tudo, cansada, fisicamente muito cansada. O Espírito Santo está sempre falando comigo.